seja muito bem-vindo a mais um podcast do Olhar do Redentor, esse projeto que tem patrocínio da Claro e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Hoje nós vamos falar sobre cuidado, preservação e memória do Cristo Redentor, que é esse símbolo do Brasil. E a gente também vai falar sobre como esse projeto, o Olhar do Redentor, ajuda a preservar e eternizar essa memória do monumento. Para conversar com a gente hoje, temos aqui Cristina Ventura. Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente. Então, você é mestre em projeto e patrimônio, arquiteta, especialista em restauro, não é isso? Isso, trabalho com restauro desde 2009. E faz parte da equipe do Cristo aqui, né, de pessoas dedicadas, uma série de pessoas envolvidas no cuidado, na preservação do monumento. Porque, afinal de contas, é um monumento de quase um século que, né, resiste aí à chuva, descarga elétrica, enfim, uma porção de fatores que de alguma forma, né, tem um impacto sobre o monumento. E aí, para começar, então, assim, né, qual a importância desse trabalho de restauro? Então, a equipe da Conisul, nós trabalhamos com esse olhar, né, sobre o monumento desde 2015. Então, a ação de restauro é uma ação reparadora quando a gente perde. O nosso trabalho fundamental é a de conservação, né? É uma conservação preventiva que a gente procura fazer com muita atenção, exatamente para não chegar no momento do restauro. O restauro ele é fundamental para manter a integridade do monumento, mas quanto menos restauros nós precisarmos fazer, é muito bem-vindo para o registro histórico, né? Porque toda vez que você restaura, você está colocando elementos que não são elementos do período da construção do monumento. Tá? Então reparo necessariamente, né, são materiais modernos que são recolocados ali para repor o que seria o original, mais ou menos isso? Para repor a volumetria. Qualquer construção, qualquer restauração, seja de um viaduto, a restauração moderna, né? Ela vem com elementos que não são iguais aos originais. Quando você está tratando de uma construção que não tem um valor histórico, isso não importa. Quando você tem um valor histórico, isso importa. Então, quanto menos nós precisarmos restaurar o Cristo Redentor, melhor é para a manutenção de um registro histórico, de uma materialidade histórica. Uhum. É claro que, dentro do trabalho, eventualmente, nós precisamos restaurar, refazer. Mas a ideia, e por isso que é importante a gente falar disso aqui, da conservação preventiva, ela tem um papel fundamental na compreensão de que quanto mais você cuida da sua pele, você prolonga qualquer ação reparadora em você, esteticamente. Uhum. Então, eu posso fazer essa analogia com o Cristo Redentor. Quanto maior o cuidado preventivo, a gente coloca as ações de restauração num lugar mais distante. Entendi. Então, o maior cuidado é realmente de preservação para evitar qualquer dano, né? Cuidar para que não tenha a necessidade de uma reparação de fato. Então, por exemplo, ideal. o Cristo Redentor tem um sistema de proteção contra descargas, né? Questão dos raios no Cristo Redentor. Recentemente, nós refizemos essa instalação com tecnologia atual e mudamos algumas coisas. A altura dos captores, as dimensões, quer dizer, são coisas que não se nota, mas que permitem que o equipamento absorva melhor
o risco, o impacto de um raio. Então, esse olhar, né, atento para para todos os riscos que o Cristo Redentor tem, e entendendo que novas tecnologias nos permitem, mas mais importante que as tecnologias é a presença ali dentro daquele monumento, que é de concreto armado, argamassa armada. Então, se a gente imaginar que o Cristo Redentor, no seu formato, ele é uma casca de 7 centímetros de espessura, de uma armadura de ferro revestida por uma argamassa de cimento e areia, exposta às intempéries, a gente começa a entender que a preocupação, o olhar em cima de qualquer detalhe que saia da normalidade, ele precisa ser acompanhado. E o acompanhamento é uma rotina quase que diária ali nessa conversa buscando essas respostas de como ele está se comportando ali nessa condição climática tão adversa, né? O Cristo Redentor está a quase 800 metros do nível do mar. Então, o que ele passa ali, o que o monumento passa, a gente não passa estando no Rio de Janeiro. É muito diferente a questão climática no topo do Corcovado do que a nível do mar. Você começou a falar um pouco sobre a estrutura, porque isso também, eu acho que a gente, quando pensa em restauro, pensa muito na parte de fora, né, que seria essa pele, mas tem toda uma estrutura que há quase um século sustenta esse monumento lá no alto do Corcovado, né? Então, assim, pensar que 90 e tantos anos atrás estavam fazendo essa obra, né? Essa obra de engenharia aí super ousada para aquela época, mas é uma estrutura muito resistente, né? Enfim, já passou por muita coisa, como você disse. Então, se a gente for pensar, já tem 100 anos do início da construção, né? A finalização foi em 1931, então, em 2031, a gente comemora esse centenário dessa construção ousada. A gente tem que se remeter ao início do século XX, a invenção do concreto no finalzinho do XIX. Então, poucas décadas depois, ter uma construção de 38 metros de altura, é muito importante essa questão temporal de ser início do século XX e de estarmos a 800 metros do nível do mar. E a 800 metros com uma estradinha que, naquela ocasião, né? Então, a gente tem que se colocar naquele lugar. Só de levar material lá para cima, Só de levar. A gente já tinha a estrada de ferro, mas, mesmo assim, toda a questão dos EPIs, da estrutura metálica que nos sustenta, do rapel, nada disso existia. Então, a condição os andaimes eram de madeira, as pessoas não tinham botas e cintos específicos e cordas, não tinha nada disso. Então, a condição de se trabalhar no Cristo Redentor, ela não se compara absolutamente com o que nós temos nos dias de hoje. Então, a importância de entender que a maior escultura Art Deco do mundo é o Cristo Redentor. O Art Deco é um estilo arquitetônico que tem um período, e o período dele é início do século XX. Não tem como existir outra. Essa escultura vai ser maior para sempre, porque Art Deco é um período. E um período em que as condições de tecnologia eram outras, de segurança eram outras. Então, a ousadia do Cristo Redentor, quando a gente se aproxima do que foi feito, é tremenda. Naquele momento, o concreto armado era um material indestrutível. Se entendia ele como para sempre. Claro que, com o passar do tempo, nós vimos que não era o para sempre por conta da questão principalmente do ferro, né? A argamassa ela absorve umidade, o ferro não combina com umidade. Então, temos aí uma preocupação muito grande com qualquer estrutura de concreto armado. Posso falar das colunas da estrutura do MAN, que é um concreto armado aparente,
né? São vigas e colunas de seção bem vantajosa, mas é um concreto armado aparente. Que antes não se tinha essa preocupação por conta de uma certeza que só foi modificada com o passar do tempo. Tem coisa que a gente só vai aprender com o passar do tempo, né? Tem essa certeza também de que não existe futuro sem olhar para o passado, não é isso? Então, a gente precisa entender o que foi feito para ir melhorando. Algumas coisas no Cristo Redentor, na sua execução, são absurdamente pioneiras e de uma qualidade que, infelizmente, a gente não encontra mais nos dias de hoje. O modo de fazer, o compromisso com a carpintaria, porque para você fazer as colunas de concreto, você precede uma carpintaria. Então, os artífices que fizeram aquelas formas, eles tiveram preocupações que hoje em dia não vou falar impossível, mas é muito raro você ver esse resultado de um concreto aparente como tem no Cristo Redentor. Não é raro as equipes de engenharia que visitam se surpreenderem com essa qualidade no modo de fazer. Tem coisas, Isabela, que a gente perde. Se você subir numa estrutura de telhado do período colonial, você vai ver encaixes que não passam um fio de cabelo. E eles não tinham máquinas nem equipamentos elétricos, era tudo na mão. Quer dizer, com menos tecnologia, a coisa foi feita de uma maneira... Com vontade de fazer. A mão de obra que nós tínhamos não... E a mão de obra, eu não estou falando da qualidade, não passa pela qualidade manual, mas passa muito pelo desejo de fazer o melhor, sabe? Esse desejo de ser primoroso no que está fazendo, a gente vem perdendo ao longo do tempo. Então... E é muito impressionante, né? Uma figura muito imponente mesmo ali no alto do Corcovado, que já é, né, assim, por cima, uma montanha... Que dá a vista, dá aos 360 do Rio de Janeiro, então o Corcovado ele já tem uma característica que nos permite entender que recorte natural é esse dessa cidade, que é privilegiada, que é linda por conta disso, né, de estar entre o mar e a montanha. Entender por que é o Rio de Janeiro, que realmente dali você vê que essa entrada se assemelha a um rio, né? Então, o nome da cidade vem desse entendimento que ali era um rio, ali de cima você nota perfeitamente, né? Então, a gente consegue fazer uma viagem temporal, a gente consegue entender a beleza natural do Rio de Janeiro, que é ímpar. Vai para o Corcovado, ali você vai entender a beleza natural com essa imagem, né, que te abençoa e está o tempo inteiro abençoando essa cidade tão sofrida, né? Sim. Tem uma questão do Rio de Janeiro que ali a gente esquece, sabe? Assim, parece que tem coisas que são maiores, e são maiores mesmo, né? A gente ainda não entendeu isso, mas tem coisas que são maiores do que essa vontade egoísta, assim, né, do ser humano. Então, ali você esquece, não tem como não se conectar com toda essa beleza, né? Com toda essa... E tem isso, né? É uma conexão com a beleza, com uma imagem de uma pessoa que trouxe tanta humanidade, né? Que só falava do ser humano e colocava as nossas questões num lugar assim possível, né? Mais generoso. Então... E tem engraçado você falar da figura, né, do Cristo, claro, né, é Jesus, mas de certa forma né, o monumento ele transcendeu um pouco essa coisa religiosa em si, se tornou realmente um dos maiores símbolos do Brasil, né? Uma das 7 maravilhas do mundo moderno, visitado por muitas pessoas de muitas religiões diferentes. Então, ela virou realmente um patrimônio cultural que até, assim, se alarga um pouco além, mas não deixa de ser a figura, né? Não deixa de ser o Cristo. Mas porque eu acho que Jesus Cristo tem esse poder. O Jesus tem esse poder.
né? A figura, se a gente for pegar o que esse rapaz falava e o que ele pregava, ele não tinha rótulo nenhum. Ele só pregava e falava as coisas mais próximas e mais generosas e respeitosas que nós podemos fazer. Então, e isso daí realmente não tem rótulo nenhum. É uma figura que a presença já né, assim, isso. Como é no monumento mesmo, a presença dele isso. já Eu acho é que suficiente, assim, né? E engraçado, Isabela, que tem na hora que você faz uma obra de arte, eu sou escultora também, por isso que toda a parte de volumetria do Cristo, quando ele perde, é refeita e precisa dessa técnica escultural para manter essa forma original do Cristo. Vale dizer que todos os trechos que a gente precisou refazer, volumetricamente falando, foram trechos que já tinham tido restauros. Então, no nosso trabalho ao longo desses 10 anos, nenhum trecho que precisou, sim, ser refeito. Era original. Já era um trecho que sofreu restauro. Então, isso porque tem muita dor, assim, se a gente perde um trecho original, né, para a equipe que trabalha com isso, não é bom, sabe? Assim, tem uma dor aí. Então, esse compromisso que a equipe traz é em cima dessa questão do respeito. Aí tudo faz mais sentido, né? Ele é o símbolo nacional. Não tem a menor dúvida, o símbolo do Brasil é o Cristo Redentor. E esse compromisso que, para quem trabalha ali nessa função, né, de mantê-lo. Então, falar que a conservação preventiva é o trabalho fundamental é você ter uma esperança, né, que não é uma certeza, mas é uma esperança de que tudo que a gente faz ali minimiza os danos, minimiza esse risco de perda de materialidade. Por isso que é fundamental isso. Passou por restauração. Que bom que passou por restauração, porque ele não pode ficar com um dano lá. Mas quanto menos ações de restauro a gente precisar fazer, é porque o trabalho de conservação, que é diário. Tem uma manta catódica que funciona lá, que tem que estar funcionando diariamente. Tem um sistema de proteção contra descarga elétrica que precisa estar funcionando diariamente. Porque se vier um raio e ele tiver com qualquer defeito, a gente está correndo o risco de perda. E a gente não quer perder. E essas perdas, elas são principalmente, né, com mais frequência, em relação ao que seria mais externo, que é essa parte revestida de pedra-sabão, mais do que internamente a estrutura em si, né? Muito curioso isso que você está falando. Por quê? A estrutura interna, que é a responsável por sustentar, vamos falar que é a coluna dorsal do Cristo Redentor, ela é feita de um concreto armado com colunas, pilares, lajes, contraventamento, uma estrutura que foi, na ocasião, calculada para receber rajadas de até 200 km por hora. Recentemente, fizemos um cálculo, refizemos esse cálculo com o pessoal de Furnas e, nos padrões de hoje, a carga para esse cálculo também seria de 200 km por hora. E isso nos dá um alívio, assim, né? Não se desgastou, não perdeu... Não. A metodologia. Tá. Você é uma engenheira calculista. 2 métodos diferentes levaram a esse mesmo... Não, 2 tempos de cálculo diferentes. Início do século XX, 1920 e pouco. Um engenheiro calculista, para fazer o desenho dessa estrutura, ele precisa calcular em cima de uma possível carga. E aí... A possível carga que o engenheiro Alberto Cacô colocou no seu cálculo foi de, no máximo, 200 km por hora. Então, ele faz uma estrutura para aguentar até 200 km por hora. Ok.
Estamos em 2000, foi acho que em 21 ou 22, agora não lembro. Fizemos esse mesmo cálculo com a equipe da engenharia de Furnas, que é a equipe que faz as hidrelétricas. Né? Então, a parte de argamassa, eles têm uma importância muito grande de qualidade aí. Refazendo, se tivesse que refazer esse cálculo hoje para fazer uma escultura naquelas condições, o cálculo passaria também por 200 quilômetros. Podia falar que eram 300, né? 400, sei lá, ou 250. Isso colocaria aquele primeiro desenho estrutural numa condição de sobrecarga inferior se hoje dissesse não. O cálculo hoje teria que pensar em 250 km por hora, por exemplo. Não, Isabela. Hoje, se tivesse que fazer de novo uma escultura nessas mesmas condições, a engenharia colocaria um cálculo para... Esse cálculo é o que vai dar o resultado na composição dessa estrutura, de ferragens, de concreto, de perfil, que desenho, que tem isso, para aguentar 200 km por hora. Hoje seria também em cima de 200 km por hora e não 210, 205, 220. E isso nos dá um alívio, né? Pensar que a estrutura que foi feita calculada em 1920 e pouco, ela até hoje segue o mesmo padrão de carga, seria a mesma. Então, isso é um ponto que foi muito importante para a gente entender. Então, o que é o trabalho de conservação preventiva? Vamos entender o que foi feito e como ele reage hoje, né? Que desgaste ele teve ao longo desse tempo. Essa leitura é uma leitura que a gente vem fazendo em cima de equipamentos que estão se apresentando como possíveis para fazer leituras de desgaste. Então, ano passado, esse ano, o Cristo Redentor ficou mais de um ano com o equipamento para leitura meteorológica pela primeira vez. Por que é importante isso? Se eu tenho a nossa leitura de umidade, de vento... As condições meteorológicas do Alto do Corcovado, que é o que você falou, é diferente Então, de outros pontos. O Cristo ficou com esses equipamentos para nos dar essa leitura mais próxima do que ele sofre. Porque senão não tem como saber. O que a gente pega no INPE não está lá em cima. E nisso foi registrado rajadas de 120 km por hora. E saber o que acontece com ele, quantidade de umidade, nos permite entender quais são os agentes que colocam mais que colocam mais o monumento em risco. Um agente principal, um dos principais é a umidade. Né? Os principais motivos de desgaste, né? Que botam... Porque se é uma estrutura de pedra, por exemplo, um monolítico, se ele fosse um bloco de pedra, impossível isso, tá? Mas digamos que a nível do mar, um bloco de pedra mais baixo, tal. A umidade não faz diferença. Dependendo do tipo de rocha que se tem, não faz diferença. Vai molhar, Quando você fala de ferro... Isso tem um impacto. Tem um impacto. Então, a umidade coloca em risco o Cristo por conta da argamassa ser ser permeável, permitir que a umidade entre e chegue no ferro. Aí, o que a gente faz para isso? Né? Como que a gente se defende? Tem um sistema de manta catódica que precisa estar pleno, está na melhor condição, está alcançando todos os espaços do Cristo Redentor. Então, a nossa leitura é exatamente em cima disso, de entender se o método que está sendo usado é o melhor método, até hoje é o melhor método, ou se vamos mudar do mesmo jeito que a gente teve que mudar o sistema de proteção. Mudou em que sentido? Só nas alturas e na quantidade. Mas foi alterado. Sim. Daqui a um tempo, se tiver uma coisa melhor, é esse olhar. E a integridade disso, né? A gente não pode permitir que o equipamento
esteja rompido em alguma... E para isso você tem que estar diariamente cuidando. Eu estou dando só 2 exemplos, né? Que um cuidado constante, é isso, né? É isso, porque ele está em risco. Tem risco o tempo inteiro, né? Porque o tempo pode virar e pode vir raios, por conta da questão da umidade, que é um trabalho silencioso, mas ela atingindo a ferragem, e aí nós temos que fazer quase que a gente tem que trabalhar com uma precisão muito grande, sabe assim? Aonde se encontra isso, é ali que a gente ataca, não de uma maneira muito precisa para não fazer um curativo em área que não precisa, entendeu? Então, a parte que a gente precisa curar tem que ter uma precisão muito grande, exatamente, de novo, para a gente não ter risco de... Então, assim, essa parte, apesar de silenciosa, né, é uma manutenção que é invisível para quem tá, né, para quem não faz parte dessa equipe, mas que é constante, que é a rotina diária e que é fundamental para essa preservação, que, na verdade, é o trabalho principal, como você falou. E aí... quem está visitando, né, enfim, lá presencialmente, no Corcovado e agora através do Olhar do Redentor, pela tecnologia, o que a gente vê ali, né, de fora é o material, que é a pedra-sabão, que é o que ele é revestido por fora, não é? Ele é todo revestido em pedra-sabão por fora. Então, vamos entender assim, é uma estrutura de argamassa. A estrutura dele é argamassa armada, é uma casca. Aonde não é uma casca? Nas mãos, as mãos são maciças, o restante é tudo uma casca. Aí o que segura a casca? As lajes, né? A estrutura entreliça, tudo em concreto armado. Essa escultura, se ficasse só na argamassa, além da permeabilidade, ela não ia dar o melhor acabamento. Então, na ocasião, a escolha da pedra-sabão passou muito pela questão dos profetas do Aleijadinho, entendendo que a pedra-sabão já tinha essa resistência ao tempo. E aí se optou por fazer um revestimento em pedra-sabão. A peculiaridade disso, o Cristo Redentor, ele tem trechos mais amplos, com menos detalhe, mas a opção que foi feita foi usar o mesmo tamanho do mosaico em pedra-sabão, que são triângulos de 4 por 3, eles são bem pequeninos, nele inteiro. Esses triangulinhos permitem o quê? Todos os detalhes do Cristo Redentor na sobrancelha, no olhar, ele tem esse revestimento, por ter essa dimensão, permite que você faça essa cobertura sem interferir no volume. Porque se fosse um revestimento maior, ele poderia fazer parte do peito. Ok, parte do manto. Mas e o detalhe da curvatura? O tamanho pequenininho permite que ele seja encaixadinho. E ele não interfira Esse tamanho que foi feito na ocasião, ele permite que todo o Cristo Redentor, em todos os detalhes, o tamanho do revestimento não interfere no detalhe da escultura. Então, você tem o detalhe da parte dos olhos, onde seriam os cílios do Cristo Redentor. Então, é daquele tamanho, do mesmo tamanho que faz o manto. E tem um desenho desse mosaico, ele tem uma colocação que não segue um padrão. Então, você tem uma coisa quase que natural das tecelas, a gente chama de tecelas esse mosaico. Então, ele tem uma beleza, inclusive, na forma que ele foi assentado. Aí vale lembrar que esse assentamento foi feito por mulheres na paróquia e elas colavam essas pedrinhas de sabão em tecido. Não lembro agora qual era o lugar, mas teve essa ação, né, que foi essa vou chamar de costura, mas essa colagem, né, anterior num tecido. E aí esses tecidos com a tecela é que subiam para você fazer a aplicação. Porque senão ia ser um trabalho louco, né? Claro que nos olhos, nesses detalhes, aí foi manual. Aí foi 1 a 1.
Mas... Gente, e sei lá, 30 metros... Não, porque tem 38. 8 embaixo ali, o pedestal, e 30. Então, 30... Nossa, não. Lá no alto, colocando... Não, mas, Isabela, você não tem noção, porque o pico do Corcovado, dependendo do lugar que você está, não são 40 metros de altura que você está. Se você está na mão direita do Cristo Redentor, são quase 800 metros de altura, porque ali o desenho do Corcovado, ele é um pico, né? Então, tem muitos lugares que você chega que você vai cair centenas de metros. Gente... Isso, e imaginar que quando eles fizeram isso, eles estavam em andaimes de madeira, eles não estavam com aqueles cintos, com aquelas cintas poderosas, com cordas que têm uma elasticidade que, caso você caia, ela não te corta, né? Tem toda uma... Não existia isso. Então, eram pessoas... E não teve registro de nenhum acidente de morte, nada desse tipo nessa construção, né? E a gente tem registros fotográficos que você vai ver exatamente isso que eu estou falando. O andaime de madeira e o pessoal lá trabalhando com um chapeuzinho, talvez para proteger do sol, e sem nada amarrando eles. Caramba! Então, tem um pioneirismo, tem uma vontade, né, de se fazer. Teve uma vontade muito bonita. E né? Tem a coisa também de que famílias participaram, doaram e teriam colocado o nome em alguns pedaços, em algumas pedras sabão, em alguns pedaços. Então, a verba para a construção do Cristo Redentor foi uma verba popular. A igreja arrecadou verba do povo brasileiro. Claro que no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, angariaram mais. Se envolveu mais. Uhum. Mas a verba para fazer o Cristo foram essas doações. E eu acredito, a gente não tem registro disso, mas eu acredito que alguns materiais também tiveram uma diferença ali para conseguir fazer. A gente tinha uma postura diante do mundo de um desejo que era maior do que o financeiro. Isso, assim, em patrimônio, a gente trabalha muito com os valores, né? O valor histórico, o valor da materialidade, mas tem valores humanos que a gente vem perdendo. Assim, hoje eu não sei mensurar, mas transformar nos dias de hoje não seria um centésimo para nos dias de hoje fazer uma construção de uma obra dessa, né? Desse tamanho, dessa importância, né? E imaginando que naquele tempo era toda essa dificuldade. E uma dificuldade que para eles não era dificuldade, era um desejo, sabe? Então, tem uma história de uma senhora que foi fazer a doação, ela vivia de doações na porta da igreja. E aí ela pegou a férias do dia e foi lá no guichê entregar. Tinha um senhor do lado, ficou muito condoído com aquilo, e pegou um tanto de réis e entregou a ela. Pois na mesma hora que ela recebeu, ela entrega no guichê e olha para ele e fala: o meu combinado com ele é que toda a férias do dia iria para a construção. Então, isso a gente não tem mais. É uma relação realmente... De certeza do fazer, de certeza de quem está fazendo, vai fazer o melhor, vai usar melhor essa verba, que isso tudo vai acontecer por um desejo conjunto, tanto dos engenheiros, que são os que a gente sabe o nome, quanto dos operários, que a gente não sabe o nome de nenhum. Mas os grandes realizadores, dessas mulheres que fizeram essa colagem. E tudo o povo brasileiro, porque tem aquela coisa de que teria sido um presente da França e tudo mais, uma história que desconsidera, né? Porque, enfim, teve a coisa do projeto em si, com referência, né? Então, de estudos estéticos. Esse projeto de vocês, do Olhar do Redentor, é importante isso, né? Porque isso é comum de eu ouvir essa dúvida, né? Muitas pessoas de várias idades, não é de um tempo só, até hoje, gente jovem. Eu trabalho num projeto social em Cabo Frio e eles me perguntam isso. Eles têm 12, 14 anos de idade. Como é que a gente espalhou, precisa, né? Esclarecer, e isso eu acho que é importante, inclusive está nas escolas, está no material didático, né? Falar sobre... A gente se apropriar do nosso patrimônio e da verdadeira história dele, assim, né? Teve o trabalho de franceses? Teve. Dinheiro dos franceses? Não. O trabalho teve. Por quê?
O engenheiro, o melhor engenheiro de estrutura em concreto armado não era brasileiro, claro que não. O concreto armado ele era muito novo. Então, mas se procurou o melhor. E o melhor era um francês, o Alberto Cacot. Foi ele que fez o cálculo. Era um francês, era contratado, que nem assim, a gente vai fazer hoje alguma coisa sei lá, de uma tecnologia nova que no Brasil ainda não temos, a gente vai pegar em outro lugar. Ok. Então, teve esse francês, que era esse engenheiro fantástico. E precisava de porque aqui no Brasil, o Carlos Oswald, que era o artista plástico, faz o desenho final do que seria o Cristo Redentor. O desenho que é o Art Deco. É do Carlos Oswald. Mas você, com um desenho, você não conseguiria fazer o monumento, você precisava do 3D. Esse trabalho que vocês estão fazendo, não é isso? Não é em 3D? Então, como ter um 3D em 1920 e pouquinho? Vamos atrás de um estatuarista. Essa pessoa que transforma um desenho numa estátua. E o melhor estatuarista do mundo estava no Velho Mundo, estava na Europa, que era também um francês, que é o Paul Landowski. Aí ele faz, a partir do desenho do artista brasileiro, ele faz o 3D do Cristo Redentor. Ah, Cristina, teve alguma influência? Ele colocou algum detalhe dele? Muito provavelmente, até porque... O trabalho artístico dele também é ali que fez parte. Porque você tirar do papel alguma coisa, não tem como. Você vai trazer. Mas foi a partir... Isso não tira a autoria brasileira, né? Não, absolutamente. Mas a gente precisava do 3D. É como se você pegasse um desenho hoje e botasse numa máquina para fazer. Longe disso. Então, precisava do estatuarista. Aí, o que ele faz? Ele faz a escultura com 4 metros de altura, lá na França. O Cristo Redentor tem 38. Né? Ele faz 10 vezes menor. Essa estátua vem para o Brasil? Não. A partir dessa estátua, ele pega arames e vai fazendo as seções que hoje a gente faria no computador. Cortaria em várias seções. Isabela, não sei nem se você consegue imaginar isso, mas tinha um mundo que não tinha computador. O computador para fazer essa... Então, era tudo muito manual. Então, e a gente precisava de todas essas seções para transformar essas seções na obra. Ela era 10 vezes menor. Então, ele faz esse desenho com esses arames, passa esse arame, cria uma escala, passa para um papel milimetrado. E aí a função aqui no Brasil era pegar cada desenho dessas seções que estava no papel milimetrado exatamente para você ampliar 10 vezes aquele tamanho. Que são os vergalhões que fazem toda a estrutura dessa casca. Olha. Esses vergalhões, eles são exatamente o desenho daquele arame que estava lá na França. Aí o que vem para o Brasil de lá? A forma da cabeça e das mãos. O Paul faz em tamanho natural, tamanho correto, a cabeça do Cristo Redentor, porque aí não tinha como fazer. Você pode fazer esse desenho, né? Fazer do corpo, dos braços, mas das mãos não tem como. Então, as mãos do Cristo ele faz lá e a cabeça. Não bota no navio as mãos e a cabeça. Ele tira a forma disso. Só que para você fazer a forma da mão e da cabeça são vários pedaços. Podia fazer uma forma de silicone, não existia. Uma forma... Não. A forma tinha que ser uma coisa rígida. Ainda tem a limitação de material, né? Além da limitação de tecnologia, é isso que a gente precisa se aproximar disso, sabe? Que quando se faz uma coisa hoje, não tem absolutamente nada a ver com o que se fazia no início do século passado. Nossa. Então, e aí ele tira as formas, né? Faz vários pedacinhos, então, e bota no navio e vem para o Brasil. Isso chega no Brasil. O Heitor tinha um sítio em São Gonçalo, pega essas formas e faz a montagem para entender. Então, a gente vê uma cabeça do Cristo. Tem registro disso? Tem. Que legal. Aí você vê a cabeça do Cristo Redentor fora do Cristo Redentor, no chão. Mas aquilo ali foi... Imagina, você recebe um monte de caquinho para fazer essa caneca.
agora eu vou subir lá no Corcovado para fazer. Não, eu vou entender o que é isso, para depois montar a minha estratégia de como que eu vou montar isso lá. Então, foi assim. Aí, os franceses que entraram nesse projeto, e que bom que entraram, porque na nossa escolha foram os melhores do mundo, foi o estatuarista e foi o engenheiro calculista. Com que dinheiro? Dinheiro do povo brasileiro que foi construído. E assim foi feito, por várias mãos, né? Entendendo também que hoje a gente entende mais que esse planeta é pequeno, né? Essa globalização nos permite, né? Esse acesso de comunicação nos permite entender que a Terra não é um planeta gigante. Naquele momento era tudo muito maior, mas essa proximidade de você conseguir pegar a melhor pessoa para fazer um monumento que naquele momento eles já vislumbravam que ia se tornar o símbolo nacional, que eles já vislumbravam isso, é muito correto, era o que tinha que ser. Então, é isso. Então, o Cristo Redentor teve profissionais especialistas, os melhores do mundo, franceses, teve na sua construção. A escolha deles foi por conta disso, porque eles eram os melhores, o melhor estatuarista do mundo e o melhor engenheiro estrutural do mundo. Foram eles que colocaram a mão para fazer o monumento. Isso nos tira alguma coisa? Não. Isso nos dá o entendimento de que queríamos o melhor. Nossa, muito legal você trazer essas informações, porque um dos nossos objetivos do projeto Olhar do Redentor, além de dar acessibilidade do acesso em si, da visita, né, permitir a visita virtual, é dar o acesso também a essas informações. Então, a visita guiada, contando toda essa história, se apropriando, né, como brasileiro, dessa história mesmo. Então, assim, nossa, muito legal. Obrigada por tanta informação que você trouxe. Olhando você, assim, vejo uma emoção como brasileira, né, no seu olhar aí de mais pertencimento, né? Então, tem um pioneirismo, um monumento com essas características, não tem. E com essa área vélica, né? O Cristo Redentor está de braços abertos ali, recebendo essa carga de vento. Você, como arquiteta, né, artista, profissional, tem um envolvimento realmente técnico, profissional ali, mas tem também esse envolvimento emocional, né? Como que é para você ter essa responsabilidade também ao mesmo tempo? Eu normalmente, quando eu falo do Cristo Redentor, todo mundo fala, né, da minha emoção, assim, enfim. Não tem como não ter porque estar ali no Cristo é isso, é o símbolo nacional. Ser responsável, né? Então, tudo que a equipe faz ali, faz também com esse olhar assim, de compromisso, né? A gente precisa ter um olhar para além. Ali é uma dedicação e eu espero, sinceramente, estar dando o melhor de mim assim, nessa empreitada, que é uma empreitada. É emocionante por tudo isso que eu falei, inclusive pelo lugar que ele está. E para o feminino também, Isabela, porque fazer o que eu, como parte da equipe, faço, traz para as meninas uma possibilidade. Já aconteceu de eu estar fazendo um trecho um pouco mais baixo do que a cabeça, a última restauração grande, assim, de volumetria foi da cabeça mais baixa, e ouvir as pessoas, né? E eu escutei 3 meninas me chamando e perguntando: tia, você não está com medo? E é isso, né? Reconhecer que tem, né, uma mulher pendurada ali. Aí eu falei: não, irmã, fiz um coração para ela. Visitantes, isso? Visitantes. Sempre que tem aqueles andaimes em volta ali é porque, quer dizer, sempre, podem ter outros motivos, mas em relação à periodicidade que são feitos esses restauros, porque sempre, né, assim, com uma certa frequência são colocados aqueles andaimes. Não, o último andaime mesmo foi em 2010. Não foi com a nossa equipe, não. A nossa equipe está desde 2015. O andaime que estava recente era um andaime pequeno de acesso, uma escada de acesso para o Cristo. Isso. Esse que é um andaime pequeno que se coloca ali. Normalmente, quando ele está ali, é por conta das ações, né? Para permitir chegada de material, né? Ou até alguns especialistas que são mais velhos, enfim, isso
nos ajuda. Hoje não, hoje a gente está com uma escada removível, a gente coloca a escada e sobe. O trabalho que a gente faz, todo ele depende do rapel e depende dos alpinistas. Essa escada é mais ou menos o pedestal ali. É mais ou menos essa altura, um pouco. Então, não sobe. Não, é uma escada de 8 metros de altura, uma escada dessa que você vê o pessoal subir em poste. Essa escada. Tá. Então, aí realmente se limita só à equipe e nesse momento a gente faz todo esse trabalho com esse acesso. Quando tem projetos maiores, aí realmente se monta esse andaime. Eu achei que você estava falando daquele andaime que fechava o Cristo todo. Não. Tá. Até lá no alto, não. Não, mas isso teve em 2010? Olha, nem sei. 2010 teve. Aí o nosso trabalho... O que acontece? Como o Cristo é muito visitado e a gente criou essa tecnologia de fazer essas inspeções e essa manutenção e esses restauros quando precisa, sempre com o pessoal no rapel. Né? Aí eu faço um curso para isso, aí tem o nosso mestre pedreiro, ele é alpinista, né? Então tem uma equipe tanto de mão de obra quanto de alpinistas, fora os especialistas que nos acompanham. A questão da Pedra-Sabão, por exemplo. A gente trabalha com o pessoal de Ouro Preto. A Pedra-Sabão vem de lá. Então, essas jazidas são dessa região de Minas. O nosso trabalho no Cristo Redentor, ele não fica só no Rio de Janeiro. O professor César, ele é um doutor em Pedra-Sabão, professor de geologia da UFOP. Olha. Ele fez um trabalho gigante sobre os profetas. Então, o auxílio dele é fundamental porque tem uma cor específica das tecelas que cobrem o Cristo. É um tom de verde dificílimo de encontrar. Então, toda vez que a gente precisa, né, de ter esse material, aí são excursões para lá com o professor César, visitando essas mineradoras até encontrar, e não é fácil, Isabela, para se aproximar da coloração original. Então, quando fala dessas técnicas, né, até toda vez que você coloca um elemento novo, né, eu comecei a conversa falando disso. Sim. Toda vez que a gente coloca um elemento novo, a necessidade que ele se assemelhe é muito grande por conta da estética. Sim. Senão ele vai virar uma colcha de retalhos. E alguns do nosso trabalho é, inclusive, de substituição, porque tem alguns que não têm as características precisas para... Agora fica até mais claro assim, para a gente a importância realmente dessa preservação, porque olha o que se perde realmente. É muito grande, né? E não é um material que a gente encontra. Não, mas argamassa, ferro, não sei o que, isso tudo bem. É possível, né? E com tecnologias de flexibilidade, né? Que nos permitam um melhor resultado dentro do restauro. E isso essa tecnologia, o modo de fazer é esse hoje. Se daqui a uns meses aparecer no mercado uma coisa, a gente vai para os testes laboratoriais para ver se esses são melhores do que a gente está fazendo. Então, é sempre buscar, né, nessa coisa de trazer o que tem de mais moderno, de melhor, por conta mas disso. Mantendo, né, a qualidade. A argamassa original, o cimento que se fazia, composição do cimento que se fazia no início do século passado, tem nada a ver com a composição de hoje, ponto. Então, e hoje a gente precisa ter uma tecnologia que nos permita essa aderência e essa flexibilidade em materiais distintos. Então, e para isso, qual é o melhor material? Todo trecho perdido vai para análise laboratorial. A gente já tem uma leitura do que é o original e de como, se precisar fazer uma recomposição curativa, o que usar. O que eu estou falando é que hoje é isso. Entendi. Mas se tiver uma outra tecnologia... Agora, o revestimento
né? Os triângulozinhos de pedra-sabão, que são pequeninos, eles precisam ser pedra-sabão. Pedra-sabão, as grandes jazidas estão no Brasil, então ela traz isso também. Né? Essa brasilidade também no material, né? Essa brasilidade também no material. Ela tem características que são perfeitas para o que ela se propõe. A questão da impermeabilidade da pedra-sabão, ela é enorme, ela precisa ser impermeável para proteger da umidade. Ela é extremamente resistente a qualquer tipo de ácido. A fragilidade dela é mecânica, né? Se você arranhar, né? Mas arranhar lá em cima. Então, aí na hora de fazer essa substituição, a escolha da cor do Cristo Redentor é rara. Esse verde claro é raro. Tem essas características mais acentuadas, ela tem uma quantidade de talco maior ainda, que dá a ela essa impermeabilidade, mas não se encontra em qualquer esquina de Ouro Preto. Não é assim. E, para isso, a gente precisa caminhar com... Você perguntou uma coisa que eu não respondi. Na feitura do Cristo Redentor, falou-se dessa coisa de botar o nome, né? Então, a gente acredita mesmo nisso. Já teve caso de encontrar, porque é no verso, né? Não é na parte da frente da tessera. Estaria para dentro dele, né? Eles tiveram esse cuidado. Se colocar as iniciais do nome de alguém da família e deixar coladinho ali... Bonito isso, né? É bonito. Estar ali é como se a gente, de alguma maneira, sentisse essa energia desse pessoal todo que trabalhou com tanto zelo. São detalhes, quando você pendura e está ali pertinho, você vê detalhes na argamassa, que você pensa assim, meu Deus, esse detalhe aqui, ninguém vê lá de baixo. E a pessoa que fez esse detalhezinho. Sabe assim, a conversa era muito maior, sabe? Porque tem coisas que realmente emocionam. Então, emociona estar no Alto do Corcovado, entender o recorte do Rio de Janeiro, que é absurdo, é a cidade mais bonita do mundo mesmo. Estar ali com essa escultura que representa uma pessoa que foi tão humana e falou tanto foi tão respeitoso, né? Também emocionante. E estar perto dessa audácia, mas uma audácia muito comprometida, sabe? Assim, tinha muita conversa pessoal ali. Quando a gente fala disso, né? Se eles escreveram... era uma coisa muito... Então, esse compromisso de fazer o meu melhor aqui. E você vê isso, que o Cristo Redentor tem isso. É para além. E além de dar acessibilidade, né, para as pessoas que não podem ir ao Corcovado e agora vão ter a experiência da visita virtualmente, né, e vão conseguir vislumbrar, né, tudo isso que você falou de forma virtual, né, com um clique em qualquer lugar do mundo. Também tem uma coisa desse projeto Olhar do Redentor, que é ter o registro digital. Isso soma aos registros que já existem, assim, isso é mais uma forma de proteger o patrimônio, ter esse registro em 3D, 360 e agora ainda acessível, né, para todo mundo. Então, as maneiras que a gente tem de proteger os nossos patrimônios a nossa população, a população mundial, já que é uma das 7 novas maravilhas do mundo, entender que esse patrimônio é de todos. Quando você entende que o seu patrimônio, o seu celular é seu patrimônio, não é? E que o Cristo Redentor também é seu patrimônio, você cuida. Esse entendimento a gente dá dando acesso. Então, ajuda a cuidar do Cristo Redentor, esse trabalho de vocês, sem dúvida. Porque permitir a essas pessoas que não chegam lá visitar o Cristo Redentor, se aproximar dele, entender melhor que o Cristo lhes pertence também, isso é proteger. Para nós que fazemos o trabalho, todos os registros são bem-vindos, todos. Nós fizemos um trabalho fotogramétrico, que aí é um trabalho peculiar por conta, não da fotogrametria, que é uma técnica que já se utiliza muito para se fazer o mapeamento de danos de bens,
Mas o Cristo Redentor, para a gente conseguir fazer a melhor leitura, ele precisava estar molhado. Então, esse trabalho ele precedeu de dias com chuva, que a gente conseguisse chegar e fazer o registro antes de secar, porque ao mesmo tempo o Cristo seca muito rápido. Não podia estar chovendo, porque o equipamento, as câmeras fotográficas não podiam ficar na chuva. Então, foram meses para ter um levantamento do Cristo que as microfissuras, as fissuras, as trincas gritassem. E ele seco a gente não consegue ver. Então, conseguir essa condição específica dele estar molhado, mas sem chover, e para conseguir ter esse registro que também é específico para restauro. Para ter uma leitura. Porque se você... a gente tem que entender os danos. De que maneira que a gente entende os danos no Cristo Redentor? Indo lá, batendo com um martelinho de borracha para ouvir som cavo, som de oco. Isso é uma maneira. Enxergando que tem coisa soltando, enxergando trincas. E a outra maneira é fazendo um levantamento que nos permita ver patologias. Com o Cristo seco, é a mesma coisa um piso de cimento. Piso de cimento seco, você não vê nada. Se você molha, começa a aparecer as fissuras. Mesma coisa com o Cristo Redentor. Só que é uma condição que ele seca muito rápido. Então, se choveu, parou de chover, e demora para fazer todas essas milhares de fotografias. Então, foi um trabalho que durou quase um ano para conseguir ter esse registro. E, a partir desse registro, os pontos mais importantes nos facilita de ir fazer visitas periódicas para entender qualquer tipo de evolução de dano. Então, o nosso trabalho é mais ou menos... Nossa, é um trabalho muito, muito detalhista, né? E isso nos permite. Mas o levantamento de vocês, todo o registro fotográfico colabora, né? Colabora. Nossa, e muito, muito legal essa visão que você trouxe realmente de que esse trabalho de preservação é de todos nós, né? Exatamente. E quanto mais acesso se der, mais pertencimento a população mundial tem. Tem uma coisa muito curiosa, assim, quando eu faço essa aula que eu dou para essas crianças da rede pública, chama Meu Lugar, Meu Patrimônio. E, em algum momento, eu pergunto para eles se a gente pode perder as pirâmides do Egito. São crianças da rede pública, eles nunca vão, né? Assim, um ou outro pode ir, né? Chegar no Egito, a gente está falando disso, de dar acesso ao Cristo Redentor. Estou falando de uma coisa mais distante ainda para eles que têm 12, 13 anos. Não pode derrubar a pirâmide. Não pode. Precisa estar lá o registro? Precisa. Aí eu pergunto do Cristo. Nossa, o Cristo, eles gritam, quer? O Cristo tem que ficar lá. E também, né, assim, nem todos vão ter acesso ao Cristo Redentor. Agora, com esse projeto de vocês, eles vão se aproximar disso que eles já defendem. Naturalmente, eles já defendem o Cristo Redentor. Sabe? Assim, como o nosso, como esse patrimônio que te pertence. Né? Porque o patrimônio histórico é isso, é de todos. Né? Quando a gente determina que aquilo ali conta a nossa história, como se fosse o nosso livro de memórias, o nosso álbum de fotografias. Sim. Você tem uma história que faz Isabela ser Isabela. Sim. O povo do Rio de Janeiro é o povo do Rio de Janeiro muito baseado na história do Cristo Redentor. E quanto mais da história eles souberem, mais acesso tiver, mais eles vão cuidar. Então, ajuda na preservação? Sem dúvida. Acesso ajuda muito na preservação. Assim, é um agradecimento e é muito bacana esse trabalho, né? Porque a gente que trabalha no Cristo Redentor, muitas pessoas falam, nunca fui. Tem pessoas que a gente sabe que vai ter muita dificuldade de chegar lá. E agora poder falar, não, nunca foi, mas você vai. Visita. Isso vai ser muito legal para a gente também. É mesmo, é muito emocionante, é muito empolgante. E por falar em agradecer, nós agradecemos a sua presença aqui. Obrigada, contribuiu muito, trouxe muitas informações, acho que ampliou muito a nossa visão, tá totalmente... Acho que é um episódio que cumpre a nossa missão também de dar acesso a mais informação, contar mais essa história. Muito obrigada. Por nada, assim, é um prazer mesmo, tudo que a gente puder fazer para aproximar dessa beleza toda. Toda a história do Cristo Redentor é muito bonita. Ele só traz beleza.
É impressionante. Muito obrigada, então, e obrigada a você também que participou de mais esse episódio do podcast Olhar do Redentor, esse projeto que tem patrocínio da Claro e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A gente também quer convidar você a explorar mais o nosso conteúdo, os nossos outros episódios. Acesse olhardoredentor.com e fique por dentro e acompanhe a gente que daqui a pouco tem mais. Até a próxima!